Isabela Nascente, eu sou atriz e bonequeira da Companhia de Teatro no Escuro. O Geppetto é um lugar de construção, de criatividade que tem muito tempo interferindo na cultura aqui do estado e principalmente da cidade, né? Eu acho que aqui é um trabalho que foi idealizado pelo Marcos Lotufo. Ele começou aqui com uma serigrafia, trabalho de designer também, né, assim, que ele fazia. E como ele é uma pessoa que ele agrega várias outras pessoas, então assim, aqui foi virando um ponto de apoio e de acalento mesmo dos grupos de teatro de Goiás, sabe, de Goiânia principalmente. O apoio dele era em cima dessa construção das imagens, dos espetáculos, desde até a utilização do espaço para ensaios. E assim, isso foi reverberando, né? E aqui agora é um espaço que tem uma atividade muito importante que chama A Galhofada. É uma pequena mostra de teatro de rua, né? Que ela está na sua 12ª edição, eu creio. E ela consegue agregar toda a comunidade aqui do Setor Pedro, que é o local que é onde é a Geppetto, né, a residência. E aí ela consegue agregar essa comunidade e faz aquele trabalho de formiga assim que reverbera, né, que é um trabalho assim que cuidando do quintal assim desse local de criação. A gente consegue atingir muito maior, né? Um espaço muito maior, assim. A No Escuro tem uma relação muito estreita desde o início dos dois, tanto do espaço quanto do grupo, né? Foi no mesmo ano que eles começaram, nós começamos, assim. Então essa relação veio desde a formação e agora nós estamos tendo a oportunidade de estar aqui no espaço, né? Numa sala. Então, assim, é um ambiente que a gente acha muito importante e muito saudável para a gente criar, assim. Então, acho que é uma parceria que está funcionando bastante. Aqui é um espaço de criação, né? Então, ele tem tanto um apoio para quem quer fazer arte e para quem quer assistir e vivenciar a arte. Então, isso já é um fator, assim, determinante, né, para quem quer estar aí promovendo cultura, assim. Então é importante porque nós temos casos bem próximos aqui de crianças que começaram na galhofada, que estão trabalhando hoje com circo, ou assim despertando outro tipo de coisa através da arte, assim, outro tipo de olhar, né? Então a gente vê isso muito, assim. Então se você conseguir fazer uma transformação nesses micros espaços é o que faz o mundo modificar, né? Então, assim, faz a arte cumprir sua função mesmo. Meu nome é Adriana Brito, minha profissão é atriz, historiadora e professora de teatro. A No Escuro, ano que vem ela completa 20 anos de grupo, foi um grupo que se iniciou na escola técnica, né? E era um grupo de estudantes que se uniram, né? E que se formaram e começaram a apresentar espetáculos, né? Com a direção na época do Sandro de Lima. E aí esse grupo ele foi se firmando e aí começou a sair da escola, quer dizer, começou a apresentar fora, né? E aí entraram outros componentes que também não faziam parte da escola técnica, né? Mas o forte é que se formou ali na escola técnica, o grupo se formou ali. Nós estamos com agora um repertório, né, com alguns espetáculos, inclusive nós estamos chegando agora do Palco Giratório, né, nós fizemos agora o Palco Giratório 2015, que nós circulamos por várias cidades, né, e levando o espetáculo carro-chefe do palco foi o Plural e o repertório Cabra que Matou as Cabras, que também tem muitos anos de estrada, né, também é um espetáculo que a gente já fez bastante, e a gente está com um repertório aí bem bacana, assim, bem diversificado. Olha, não é fácil, a gente trabalha muito, né, eu acho que
tem que ter muita força dos atores, a gente geralmente faz muitas coisas ao mesmo tempo, a gente se divide, né? Então, um cuida da produção, um também entra no figurino, no cenário. O grupo também conta com vários agregados, vários amigos que também ajudam a companhia, sabe? Que estão sempre com a gente aí nesse caminho. Então, assim, com amigos e com muito trabalho, as coisas se tornam mais fáceis, mais tranquilas, mais gostosas de fazer, né? Meu nome é Sandro de Oliveira. Hoje nós vamos falar um pouco aqui no Cinefilia sobre essa relação cinema-teatro. O cinema, ele nasceu de um teatro que era majoritariamente herdeiro daquelas apresentações mambembes que havia muito entre as cidades, isso particularmente na Europa Ocidental e também na América do Norte. Esse teatro, ele era herdeiro daquele tipo de apresentação meio caótica, onde havia as mulheres barbadas ou havia apresentações algumas vezes musicais, mas geralmente eram quadros separados, né? E esse tipo de apresentação que acontecia muito na Europa e nos Estados Unidos foi que basicamente deu forma a esse primeiro cinema que prosperou entre 1890 até 1907, 1908. Era um cinema, era um cinema que tinha terríveis, como eu posso dizer, restrições técnicas, porque o cinema era feito numa bobina só, né? Então, os filmes tinham majoritariamente 50 segundos e com o tempo essas bobinas foram ficando um pouco mais longas e esses quadros separados, eles começaram também a ficar um pouco mais longos. Mas a característica desse primeiro cinema, que é herdeiro dessas apresentações teatrais, que não era exatamente o teatro que nós conhecemos comercialmente hoje, era muito mais espetáculos caóticos. Esse tipo de cinema ele não era nada narrativo, ele era um cinema meramente apresentativo. Se a gente vê alguns filmes que a gente tem disponível, mesmo nas plataformas de internet, por exemplo, como o caso de A Dançarina da Serpentina ou o Sandow, esses filmes dos primórdios, a gente vê que eram filmes que não havia, por exemplo, nenhuma tentativa de se narrar nada. Era só uma mostração, praticamente, do que esses espetáculos tinham que fazer. Esse segundo cinema, eu poderia dizer, era um cinema já de uma filiação melodramática, de um teatro que era um teatro burguês, normalmente de uma filiação europeia. Então, nós temos aqui, nesse primeiro cinema, essa relação absolutamente rica e profunda com o teatro. Um teatro que não era narrativo, um teatro que era muito mais espetáculos mambembes, vindo algumas vezes até dos espetáculos burlescos e de vaudeville, por exemplo. E o outro, um teatro mais burguês, mais narrativo, bem mais empacotado por uma burguesa, não só por uma burguesia econômica, mas também por uma ordem social. O cinema esse cinema filiado aos espetáculos mambembes, ele tinha uma característica que não era muito requerida pelos teatros burgueses, porque ele era um cinema que questionava muito a ordem instituída. Era um cinema quase que anárquico e subversivo. Quando a narrativa chegou ao cinema, fruto desse teatro burguês do século XIX, esse cinema ficou empacotado majoritariamente pela narrativa melodramática e pelos temas morais que eram muito caros a essa burguesia do começo do século XX. Eu espero que vocês tenham compreendido um pouco essa questão do cinema com o teatro e certamente a gente vai ter mais alguns programas para falar sobre isso. Muito obrigado, esse foi o tema do Cinefilia de hoje.
O Enredo Cultural vai para o seu último intervalo, na volta tem mais.